Bem-vindo ao canal Ninho do Corvo. Prepare-se para mais uma jornada rumo aos pesadelos. Aqui é o Corvena, e hoje iremos conhecer relatos de pessoas que tiveram experiências sinistras e a sorte de estarem vivas para contar. Peço que inscreva-se no canal e toque o like com um feitiço. Prepare-se, vai começar. Meu nome é João e vivo com minha esposa Ana e nossa filha pequena Clara em um vilarejo tranquilo cercado por montanhas imponentes. Sou natural de Serra do Cipó, um lugar no interior do país, mas por alguns anos morei em um povoado isolado nas alturas, onde o ar era fino, as pessoas eram poucas e as ruas mal tinham iluminação. Foi nesse cenário isolado que coisas estranhas começaram a mudar nossa vida. Ana e eu estávamos tentando ter outro filho, mas após várias tentativas sem sucesso, começamos a buscar soluções além do comum. Ana ouviu falar de uma anciã conhecida na região como benzedeira, que preparava chás e rituais para curar desde dores físicas até problemas do coração. Ela também era famosa por ajudar casais que queriam ter filhos. Eu, cético, preferia consultar um médico na capital, mas Ana insistiu que seria caro e que não gostava de hospitais. As crenças locais eram fortes e ela confiava nelas. Certa manhã, deixamos Clara com uma vizinha de confiança e subimos as montanhas até a casa da benzedeira, um casebre quase escondido na floresta. A mulher nos recebeu com olhos que pareciam enxergar além de nós. Após um breve silêncio, ela disse sentir uma sombra pesada pairando sobre Ana. Sem rodeios, pediu que eu saísse, permitindo apenas que minha esposa entrasse. Relutante, esperei do lado de fora, prometendo ficar atento caso algo parecesse errado. Quase uma hora se passou, e a escuridão já tomava conta do céu. O silêncio vindo da casa me inquietava. Bati a porta sem resposta. Insisti até que Ana surgiu, com o rosto pálido e confuso, como se tivesse saído de um... Perguntei o que aconteceu, mas ela balançou a cabeça, dizendo que não lembrava de tudo. Só mencionou que tomou um chá amargo, chamado de cura, para nos ajudar a ter um... Antes que eu pudesse perguntar mais, uma voz rouca veio de dentro da casa, proibindo-me de entrar. Fiquei entre o medo e a raiva, mas Ana insistiu para irmos embora. Voltamos para casa em silêncio, com as montanhas nos engolindo na escuridão. No dia seguinte, Ana evitou o assunto e eu decidi não pressioná-la, vendo o quanto ela estava abalada. Meses depois, a notícia que tanto queríamos chegou. Ana estava grávida. A felicidade, porém, durou pouco. Certas noites começamos a ouvir sons estranhos. Risos femininos, leves e cristalinos, ecoavam do lado de fora. Acendi as luzes e corri para a janela, mas não havia ninguém. Nosso vilarejo era isolado e ninguém se aventurava por aquelas estradas escuras à noite. Quando os risos voltaram, sombras apareceram na janela. Silhuetas esguias, com cabelos longos e desarrumados, movendo-se lentamente. Ana, tremendo, perguntou: "Quem são elas? O que querem?" Tentei manter a calma, mas um frio percorreu meu corpo. Abri uma fresta na cortina e vi sombras se afastando, como se flutuassem sem tocar o chão. Ana correu para checar Clara, que dormia tranquilamente. Naquela noite, não consegui dormir vigiando minha família. Os sons continuaram nas noites seguintes e o medo começou a nos consumir. Decidimos chamar um padre para benzer a casa. Ele chegou e, ao entrar, disse sentir uma presença maligna. Contei sobre a visita à benzedeira e o chá que Ana tomou. O padre, sério, revelou que a mulher era conhecida por rituais sombrios, ligados a um grupo de figuras que viviam nas montanhas. Elas eram temidas por matar recém-nascidos em rituais, acreditando que isso lhes dava poder. Ele nos alertou que Ana e nosso bebê estavam em perigo e pediu que partíssemos imediatamente. Não contei tudo a Ana para não assustá-la ainda mais, mas disse que tínhamos uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Convencida, começamos a arrumar nossas coisas. Na última noite, os risos voltaram, mais altos e zombeteiros.
Peguei o terço que o padre nos deu e gritei pela janela, exigindo que fossem embora. As sombras se aproximaram, 4 figuras em roupas brancas, com rostos pálidos e olhos fundos. Ana gritou e Clara acordou chorando. Continuei apontando o terço, afirmando que nossa casa era protegida. Liguei para o padre, que chegou com outro sacerdote. Eles rezaram enquanto as figuras riam e sumiam na escuridão. Na manhã seguinte, colocamos tudo em uma van e partimos, deixando para trás nossa casa e amigos. Começamos uma nova vida na cidade e nosso bebê nasceu, hoje, um menino saudável de 7 anos. Nunca mais voltamos àquele lugar, nem ouvimos falar daquelas figuras. Soube, porém, que o padre que nos ajudou faleceu e os moradores alertaram todos sobre as mulheres que rondavam as montanhas. Até hoje, não sei se elas ainda estão lá, mas nunca voltarei para descobrir. Olá, não quero me identificar, mas quero compartilhar uma história que marcou minha infância para sempre. Tudo aconteceu há muitos anos, quando eu era apenas uma menina vivendo em um vilarejo próximo à Lagoa da Prata. Era um lugar cercado por paisagens de tirar o fôlego, com memórias que, para mim, misturam beleza e terror. Eu morava com meus pais e meu irmão mais velho, Pedro, em uma casa simples, a poucos quarteirões de um lago imenso, tão grande que parecia um mar. Do outro lado, havia uma mata densa, cheia de árvores altas e sons da natureza. Durante o dia, aquele lugar era um para as crianças do bairro. Brincávamos, corríamos e explorávamos a mata sob o sol. Mas quando o entardecer chegava, pintando o céu de laranja, algo mudava. Os adultos nos alertavam para nunca ficar perto do lago ou da mata após o pôr do sol. Diziam que mulheres misteriosas se reuniam ali, acendendo fogueiras e fazendo rituais sombrios. As histórias eram vagas, mas o medo nos olhos dos mais velhos era real. Quem desobedecesse enfrentava castigos severos. Eu não entendia o porquê de tanto receio, até que algo terrível revelou a verdade. Pedro e seus amigos adoravam se reunir perto do lago, conversando até o fim da tarde. Um dia, porém, um deles, chamado Mateus, desapareceu. Ele saiu de casa em uma noite fria e nunca voltou. Os pais dele procuraram por horas. A polícia foi acionada, mas não havia pistas. Semanas se passaram e o mistério só crescia. O clima no vilarejo mudou. As pessoas estavam assustadas e boatos começaram a surgir. Então, outro jovem que morava perto de nós também sumiu. Ele disse à mãe que ia pegar algo que esqueceu perto do lago, mas nunca retornou. O medo tomou conta de todos. As vítimas eram sempre jovens, fortes, capazes de se defender, o que tornava tudo ainda mais estranho. Sussurros entre os adultos perguntavam: o que está acontecendo? Por que nossos jovens estão sumindo? Foi então que um amigo de Pedro, chamado Ivan, trouxe respostas. Ele voltou para casa uma noite em estado deplorável. Roupas rasgadas, arranhões profundos, tremendo de medo. No dia se conseguiu contar o que viu. Ivan estava voltando da casa de uma amiga, caminhando pela margem do lago, quando uma mulher idosa o chamou. Ela parecia ter uns 60 anos, mas seu rosto era estranhamente jovem. Disse que precisava de ajuda com sacolas pesadas. Sem desconfiar, ele se aproximou, mas não havia sacolas. De repente, os olhos dela ficaram frios e suas unhas se alongaram como garras. Antes que pudesse reagir, outras figuras surgiram das sombras, mulheres com rostos sinistros que o agarraram e o levaram para a mata. Lá, elas o amarraram perto de uma fogueira, onde faziam um ritual estranho, cantando em uma língua desconhecida. Havia objetos pendurados nas árvores, bonecos de galhos e ossos que pareciam humanos. Ivan achou que seria o fim, mas gritos ecoaram na mata. Um grupo de homens a cavalo apareceu, dispersando as mulheres. Eles vestiam trajes com uma cruz vermelha no peito e roupas medievais. Pareciam com cavaleiros templários dos livros de história.
Eles o desamarraram e o levaram de volta para casa, pedindo que não contasse a ninguém. Os pais de Ivan denunciaram tudo à polícia, que encontrou ossos humanos na mata, confirmados como sendo de Mateus e do outro jovem desaparecido. As famílias finalmente tiveram respostas, mas as mulheres nunca foram encontradas. O caso ganhou os jornais, alertando o vilarejo sobre o perigo no lago. Com o tempo, as testemunhas se calaram e o mistério ficou sem solução. Essa história deixou marcas em nossa família. Pedro evitava sair à noite, temendo ser o próximo. Até hoje, quando penso naquele lago, sinto um arrepio. A beleza do lugar foi manchada por algo sombrio. Às vezes, me pergunto se aquelas mulheres ainda estão lá, escondidas na mata, esperando. Ou talvez os cavaleiros ainda vigiem, protegendo o vilarejo de uma ameaça antiga. O que sei é que essa história vive em mim, um lembrete de que nem todos os mistérios têm fim. Como estão os relatos? Deixe aqui nos comentários. Vamos à próxima. Meu nome é Igor. E o que vou contar aconteceu há alguns anos, em um período que marcou minha vida de forma profunda. Não espero que acreditem em mim, mas preciso compartilhar isso para aliviar o peso que carrego. Por quase uma década, trabalhei como guarda florestal em uma região montanhosa e isolada, próxima ao vilarejo de Pedra Branca, no interior de Goiás. Meu trabalho era tranquilo: patrulhar trilhas, garantir a segurança dos visitantes e monitorar atividades suspeitas, como caça ilegal. Até então, nada fora do comum havia cruzado meu caminho, mas havia um lugar que sempre me causava desconforto. Uma ravina escondida, longe das rotas principais, evitada até pelos moradores locais. À primeira vista, a ravina parecia inofensiva, com árvores altas e uma atmosfera fresca. No entanto, algo nela me deixava inquieto, como se o ar fosse mais pesado. O primeiro sinal de algo estranho veio cerca de 1 ano antes do incidente principal. Durante uma ronda, encontrei uma cabra morta, posicionada de forma peculiar, cercada por galhos dispostos em um círculo perfeito. Os cortes no animal eram precisos, sem sinais de ataque de predadores. Pensei que poderia ser obra de caçadores ou algum ritual esquisito. Reportei aos meus superiores, mas eles minimizaram, sugerindo que era apenas um animal perdido ou uma brincadeira. Nos meses seguintes, mais animais mortos apareceram na mesma ravina. Coelhos, pássaros, até um cervo. Todos estavam cercados por galhos, pedras empilhadas ou restos de velas. Comecei a perceber que aquele lugar era palco de algo além de caça comum. Meus superiores continuavam ignorando, chamando de paranoia, mas a inquietação crescia. Uma noite, por volta das 21h, decidi investigar sozinho. Levei uma lanterna, um facão e um rádio, sem saber que aquela decisão mudaria tudo. Ao entrar na ravina, o ar ficou gelado e o vento parecia sussurrar entre as árvores. O silêncio era opressivo, sem sons de insetos ou animais. No fundo da ravina, onde as árvores formavam uma espécie de cúpula, vi algo que nunca esquecerei. Um grupo de mulheres, vestidas de preto, reunidas ao redor de uma fogueira fraca. No centro, havia o que parecia ser um corpo humano. Meu coração disparou. Parte de mim gritava para fugir, mas fiquei paralisado, escondido atrás de uma árvore. As mulheres murmuravam palavras estranhas, movendo-se em gestos ritualísticos. A líder, uma idosa com rugas profundas e olhos que pareciam sugar a luz, recitava algo em uma língua desconhecida. Cada palavra pesava no meu peito, como se o ar estivesse sendo sugado. Vi uma delas pegar terra e ossos do chão, colocando-os sobre o corpo. Meu coração batia tão forte que temi ser ouvido. Então, uma delas olhou diretamente para mim. Não sei como me notaram. Talvez um galho estalado ou um movimento involuntário. O murmúrio parou. E a idosa me encarou com olhos vazios, como se não houvesse vida neles.
Senti uma dor aguda no peito, como se algo apertasse meu coração. Corri, tropeçando nas raízes, sentindo uma presença atrás de mim, embora não ouvisse passos. Cheguei ao posto tremendo, incapaz de falar. Na manhã seguinte, voltei com outro guarda, mas não havia nada, nem corpo, nem mulheres, apenas marcas de uma fogueira e galhos quebrados. Tentei me convencer de que era um pesadelo, mas as imagens estavam gravadas em mim. Rumores no vilarejo falavam das sombras da ravina, mulheres que praticavam rituais proibidos. Um velho morador me contou que o lugar era chamado de Boca da Escuridão, onde forças antigas eram invocadas para conceder desejos. Demiti-me logo após o incidente, alegando motivos pessoais. Hoje, vivo na cidade, mas as lembranças me perseguem. Sempre que ouço o vento entre as árvores, sinto que estou sendo observado. Aquelas mulheres não são lendas. Elas existem e estão mais perto do que imaginamos. Meu nome é Diogo, e o que vou contar mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Sempre fui cético, rindo das histórias de fantasmas e lendas que ouvia na infância. Mas uma experiência vivida há alguns anos abalou minhas convicções. Cresci em um pequeno povoado chamado Vila Sombria, onde mitos e superstições faziam parte do dia. As histórias que mais marcaram minha infância falavam de uma colina nos arredores, lugar que todos evitavam à noite. Meu avô, um homem cheio de crenças, dizia que nas noites de lua cheia, luzes estranhas dançavam no topo, acompanhadas por cânticos que pareciam vir do vento. Ele chamava a colina de lugar proibido, um portal para algo que não devíamos perturbar. Aos 10 anos, eu achava tudo isso apenas contos para assustar crianças. Anos depois, já adulto e casado, voltei à Vila Sombria para visitar minha mãe após a morte súbita de meu pai. Ela estava abalada, lidando sozinha com a perda. Decidi passar algumas semanas com ela, ajudando com a casa e oferecendo apoio. Logo percebi que algo a preocupava além do luto. Nosso cachorro, um vira-lata chamado Bibi, começou a agir de forma estranha. Toda noite, ele se postava diante de uma janela, encarando a colina com um rosnado baixo, como se visse algo que nós não enxergávamos. Minha mãe também mencionou ter visto uma figura idosa rondando a propriedade. Era uma mulher distante, com roupas gastas e cabelos grisalhos, sempre com um sorriso perturbador que não combinava com seus olhos frios. Ela achava que podia ser uma andarilha, mas algo naquela presença a deixava inquieta. Tentei acalmá-la, atribuindo tudo ao cansaço ou à imaginação, mas logo presenciei algo que desafiou minha lógica. Uma noite, Bibi começou a uivar e arranhar a porta, desesperado para sair. Preocupado, decidi segui-lo. Ele correu direto para a colina e, mesmo hesitante, fui atrás. No topo, escondido entre as árvores, vi algo que nunca esquecerei. Uma mulher idosa, magra e curvada, segurando um saco de pano, murmurava palavras ao redor de uma fogueira fraca. Outras figuras femininas a acompanhavam, movendo-se em sincronia, como em um ritual antigo. No centro, havia o corpo de um animal, cercado por símbolos desenhados no chão. O ar cheirava a madeira queimada e algo metálico, como sangue. As mulheres pareciam flutuar, seus movimentos quase irreais. O ar estava pesado, carregado de uma energia que fazia meu corpo tremer. Tentei recuar, mas pisei em um galho seco, que estalou alto. Todas se viraram, e a idosa me encarou com olhos opacos, como se pudesse ver através de mim. Senti um peso no peito, como se algo apertasse minha alma. Corri colina abaixo, tropeçando, com a sensação de uma sombra me seguindo, embora não ouvisse passos. Cheguei em casa ofegante, tranquei tudo e passei a noite em claro, com os uivos de Bibi ecoando. No dia seguinte, encontramos pássaros mortos em um círculo perfeito na frente da casa, dispostos com uma precisão assustadora. Minha mãe, sempre prática, não conseguiu explicar.
Nos dias seguintes, Bibi começou a adoecer sem motivo aparente. Apesar dos veterinários, ele não resistiu. Tentei racionalizar, mas no fundo sabia que não era coincidência. Deixei Vila Sombria logo depois, mas a sensação de ser observado nunca me abandonou. Ainda sonho com aquela mulher e seus olhos vazios. Às vezes, sinto que ela está lá fora, esperando. Aprendi que o desconhecido não é apenas uma ideia. Ele vive nas sombras, pronto para surgir quando cruzamos seus limites. Se ouvir falar de luzes ou cânticos na escuridão, fuja. Algumas lendas são reais e nem todas as histórias têm final. Meu nome é André e o que vou compartilhar aconteceu há pouco mais de 8 meses, quando morava em um prédio antigo no centro de São João del Rei. Preciso desabafar antes que essas memórias me consumam. O prédio era simples, com 5 andares e poucas unidades, habitado por moradores discretos. Tudo parecia normal, até que uma mudança sutil trouxe um peso que ainda carrego. Eu estava lá há alguns meses, quando a vizinha do apartamento em frente ao meu, uma senhora idosa, sumiu sem explicações, deixando apenas um bilhete dizendo que iria viver com a filha. Semanas depois, uma nova moradora chegou, uma mulher de uns 60 anos, reservada, que nunca falava com ninguém. Ela evitava contato, nunca respondia a cumprimentos e só saía à noite, sempre tarde, quando o prédio estava silencioso. O que mais me incomodava era a poeira escura que aparecia no corredor após suas saídas. Não era sujeira comum. Era pegajosa, com um frio estranho ao toque, como se carregasse algo vivo. Comecei a sentir calafrios ao passar por sua porta, uma sensação que meu corpo parecia reconhecer antes da minha mente. À noite, enquanto lia ou assistia TV, ouvia sussurros abafados vindos do corredor, como vozes falando baixo. No início, pensei ser o vento ou conversas distantes, mas os sons sempre vinham de seu apartamento. Uma madrugada, por volta das 2, movido pela curiosidade, espiei pelo olho mágico. Vi a mulher arrastando uma bolsa preta e pesada, deixando um rastro daquela poeira escura. Quando ela abriu a porta, vislumbrei velas pretas acesas e, sobre uma mesa, fotos antigas. Reconheci rostos de ex-moradores que haviam partido, incluindo a antiga vizinha. Fechei a porta rapidamente, com o coração disparado. Naquela noite, sonhei com ela e as fotos, acordando com uma angústia que não explicava. Passei a me sentir observado, mesmo estando sozinho. Os dias seguintes foram normais, mas o medo crescia. Então, uma noite, às 3 horas, ouvi batidas leves na minha porta. Hesitei, mas as batidas insistiram. Pelo olho mágico, lá estava ela, encarando a porta, murmurando algo inaudível. Parecia dizer meu nome. Fiquei paralisado e as batidas pararam após longos minutos. Na manhã seguinte, encontrei um monte de poeira escura em frente à minha porta. Isso se repetiu mais 2 vezes, sempre no mesmo horário, sempre com a poeira. Minha saúde começou a piorar. Cansaço constante, pesadelos frequentes, dificuldade para me concentrar. No trabalho, colegas notavam minha exaustão. Decidi que não aguentava mais. Instalei uma câmera na entrada do apartamento, configurada para gravar remotamente, e comecei a planejar minha mudança. Quando revi as imagens, o que vi me gelou. Às 3, ela apareceu, batendo na porta e murmurando palavras estranhas. Depois, com uma calma assustadora, tirou um frasco da bolsa e espalhou um pó escuro no chão que parecia brilhar sob a luz fraca do corredor. Mudei-me dias depois, abandonando o depósito e qualquer pertence que não fosse essencial. Desde então, os pesadelos continuam. Ela aparece, batendo à minha porta, esperando que eu abra. Às vezes, acordo suando, com a sensação de algo ao pé da cama, me observando. Não sei o que ela queria ou o que fazia naquele apartamento. Só sei que, ao fugir, talvez eu não tenha escapado de verdade. Algo parece me seguir, escondido nas sombras da minha mente, e me pergunto se algum dia estarei realmente livre.
me diga do que você tem medo.